Então, gente, assim, ó, a gente conversou aquele dia em aula, no nosso encontro online, sobre os fatores que levam ao fascismo e os fatores e o fascismo que então vai levar o mundo a uma Segunda Guerra Mundial. E o fascismo, o que ele é, como que ele surge, e o porquê que o fascismo alemão se chamava nazismo, né? Inclusive eu enviei para vocês aí o áudio da aula que uma colega, Maria Eduarda do Cônego, gravou pra gente. Vou pedir para ela fazer isso de novo. E se vocês quiserem rever alguns pontos ali, rever não, porque é áudio, enfim, quiserem escutar ali alguns pontos, seria interessante. Basicamente os fatores então foram o comunismo, a crise de 29, e a questão da expansão das ideias socialistas e da prática socialista no mundo naquele momento, que assustou a classe empresarial, que temeu perder a propriedade dela. Então se organiza no movimento fascista, e com a crise de 29, a crise capitalista, a maneira como o nazista propõe, o fascista propõe resgatar o capitalismo que está em crise seria a retomada da escravidão. E a questão da Alemanha ter sido humilhada pelo Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial e agora se uniu com esse ressentimento, se uniu ao anticomunismo e a tentativa de reverter a derrocada do capitalismo, que está acontecendo em 1929. O que os fascistas fazem? Eles vão culpar a crise a dois grupos. Mas é interessante entender o modus operandi do fascista. As lideranças fascistas entendem como é que as coisas realmente funcionam, mas elas manipulam os seus seguidores, né? O fascista, principalmente os líderes, o Mussolini, o Hitler, o Franco, o Salazar, esses caras, eles entendem o sistema, só que eles precisam de uma multidão de pessoas que o apoiam, que acreditem na visão deles do problema. Exemplificando, o que era a crise do capitalismo? O mercado retraiu, parou de produzir, parando de produzir, causou desemprego. Com o desemprego, o próprio trabalhador, que é consumidor, parou de consumir, o capitalismo quebrou. Não tinha como reerguer isso. O fascista, principalmente o fascista alemão, o nazista, ele criou alguns culpados de fantasia para a crise de 29. Ele culpou dois grupos. Ele culpou os judeus pela crise e ele culpou os comunistas. E ele colocou o judeu e o comunista no mesmo pacote, né? O que o Hitler discursava naquela época? Que havia um plano judeu para dominar o mundo. E que esse plano judeu para dominar o mundo passava pelo comunismo. Ele chamava o comunismo de judaísmo vermelho. Segundo os fascistas, o Hitler principalmente, então os judeus queriam dominar o mundo e utilizavam dos comunistas, que ele chamava de idiotas úteis, que estavam a serviço de um plano maior dos judeus. Esse era um discurso do Hitler. Não é fato, não é verídico, não aconteceu, não é assim que as coisas funcionam, mas era a maneira como o Hitler colocava a crise. O Hitler dizia, e é contraditório e maluco, mas é interessante, ele dizia que o judeu é o comunista, que está dominando o mundo através da Revolução Russa, que está se espalhando pela Europa e pelo mundo realmente naquele momento, e o judeu é o banqueiro. Então, os banqueiros judeus e os comunistas... Olha, é contraditório, porque ou se é banqueiro ou se é comunista, os dois não dá para ser, né? Até porque o comunismo vinha e expropriava a propriedade privada e matava o capitalista e acabava com a riqueza, né? Lá no socialismo não havia riqueza. Havia uma organização social em que as pessoas tinham o necessário básico para não morrer de fome, mas ninguém era rico, né? Pelo menos não era para ser, até acontecia, mas não era para acontecer. Agora, aí ele associava o banqueiro ao comunista, dizia que os dois eram judeus, porque o Karl Marx, que era o cara que meio que criou o comunismo, né? Não é bem assim, mas enfim, ele era judeu, então o Karl Marx sendo judeu, para Hitler, então, todo comunista é judeu.
O comunismo, para Hitler, então, o comunismo e os banqueiros é tudo a mesma coisa e eles têm um plano para dominar o mundo. Então, enquanto os banqueiros quebram o capitalismo, os comunistas vêm e dominam o mundo. Não faz sentido nenhum. E aí, o que o Hitler propõe como solução para evitar essa dominação mundial, essa dominação, entre aspas, mundial dos judeus comunistas, bolcheviques, ele vai chamar judeu bolchevique. Ele propõe, então, uma ditadura na qual judeus e comunistas serão presos e eliminados ou parados no seu plano, entre aspas, e essa ditadura as pessoas teriam que acreditar cegamente na liderança, no Führer, no Duce, no líder, né? Na verdade, o que o fascista quer? Ele quer escravo, porque ele entende que para salvar o capitalismo que está em crise, ele precisa de mão de obra escrava. Alguém tem que ser essa mão de obra escrava. Esse alguém, ele tem que ser alguém que a sociedade apoie e diga, não, esse cara aqui tem que ser escravizado mesmo. Tá? Então ele vai criar um monstro. Aliás, ele vai criar dois monstros num monstro só. Ele vai dizer que há um judaísmo comunista, um comunismo judeu, esse negócio está em andamento para dominar o mundo e que é necessário parar essa gente. Então, as multidões, a população alemã, italiana, mas principalmente alemã, vai engolir muito bem essa história, né, porque é uma teoria conspiratória. E ela vai aplaudir. Então, quando os judeus forem perseguidos e escravizados, as pessoas vão achar excelente. Quando os comunistas forem perseguidos, escravizados e mortos, as pessoas vão achar excelente. O resultado disso é o que a gente chama de holocausto, que é o quê? É o aprisionamento e escravização de pessoas em campos de trabalho escravo ou de extermínio. E essas pessoas, elas eram, a maioria judeu ou esquerdista, ou pessoas que discordavam, né, do fascismo. E o interessante, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que essas pessoas não eram escravas do Estado alemão. Não há um Estado forte, há um Estado de ditadura, mas não é um Estado forte economicamente. Ele é ditadura. As pessoas que eram escravas não eram escravas do governo alemão, elas eram escravas de empresários alemães e europeus. Empresas europeias e alemãs recebiam um pacote de trabalhadores escravos que tinham sido aprisionados pelo nazismo para trabalhar de escravos em suas fábricas. Isso aconteceu com a Volkswagen, aconteceu com a Hugo Boss, aconteceu com várias empresas europeias. Não vou falar muitos nomes aqui que é meio perigoso. Mas fato histórico, pesquisem, botem na internet lá, empresas alemãs que receberam trabalhadores escravos durante o nazismo. E esses empresários, então, apoiavam o fascismo, apoiavam o nazismo, né, com o interesse de receber o trabalhador escravo. E aqueles que eram inúteis para o trabalho escravo, então, eram eliminados, né, os campos de concentração, de trabalho escravo e de extermínio. Os campos de trabalho escravo ficavam dentro das fábricas. Tá? Isso aparece bem nítido no filme A Lista de Schindler, um filme antigo dos anos 90 sobre o Holocausto. Tá? Basicamente era onde eu queria chegar com vocês. O nazismo surge numa reação contra o comunismo, se cria uma fantasia do que é entre o que era o comunismo e o que o nazismo acreditava ser, se coloca o judeu nesse pacote. Por que o judeu? Isso é interessante, já estamos chegando a 10 minutos, já vou encerrar. Mas por que o judeu? Porque o judeu tem dois fatores. Ele não tem pátria. Se ele não tem pátria, ele não tem um exército que o proteja, e ele não tem um Estado que o proteja. O judeu, naquele momento, ele não tem o Estado de Israel, ele circula pelo mundo, ele circula pela Europa, e ele é rico. Não todo judeu é rico, mas uma grande quantidade de judeus são ricos. Os judeus naquela época, muitos deles tinham grandes propriedades, grandes patrimônios, grandes empresas na Europa, na Alemanha. Então o fascista, o nazista, ficou de olho na riqueza desses judeus. Então foi muito interessante tu colocar o judeu no pacote de comunista banqueiro que quebrou o capitalismo para dominar o mundo,
tu prende esse judeu, tu transforma ele num escravo, tu salva o capitalismo e tu fica, grupo empresarial que assumiu o governo alemão no nazismo, grupo empresarial que apoiou o nazismo, tu toma a propriedade desse judeu que tu prendeu, que tu matou, que tu escravizou. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Vou postar lá no grupo nosso de WhatsApp, vou postar lá no Classroom. Gostaria que vocês deixassem um comentáriozinho discordando, concordando, argumentando, para a gente fazer um debate. Né? No que eu precisar, eu retorno com novos vídeos para responder vocês. Isso sempre valendo participação e valendo ponto para avaliar vocês. Tá? E é isso aí. Abraço.